Olá, você que nos assiste no canal. No princípio não foi assim. Hoje nossa live é sobre o capítulo de Daniel, capítulo 7, que vai contar a história da Grécia. Como a Grécia conquistou o reino do mundo na época, ela dominou o mundo. Então o livro de Daniel, antes de acontecer, traz essas revelações. E vai nos revelar muitas coisas que vai nos ajudar a entender no mundo que nós vivemos hoje. Então, logo após que ele estiver vendo essa visão, nós vamos ver que o chifre pequeno volta a trazer, a puxar a atenção de Daniel novamente, porque o chifre pequeno é muito importante para a história, foi e é muito importante. Então, fique conosco até o final do vídeo, curta, compartilhe e nos ajude aí que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou pedir então, vou compartilhar a tela aqui. Quem precisar, tá o link do PDF ali. E quem precisar é só baixar os PDFs ali gratuito. Vou pedir para a Nathalie, Nicole. Se passaram cerca de 2 anos que Daniel teve a visão do capítulo 7. O profeta teve outra visão, registrada no capítulo 8 de seu livro. Nessa visão, novamente, surgem animais representando nações que lutavam pelo poder. O profeta declara: pareceu-me estar eu na cidade de Susa, que é a província de Elão. E vi estar junto ao rio Ulai. O Ulai era o rio de Suzã, provavelmente o braço oriental do rio Kartli, atualmente no Irã, que se dividia em 2 braços cerca de 32 quilômetros da cidade de Suja. Daí Daniel fala de estar entre as margens do Ulai, ou seja, entre as 2 correntes do rio dividido, adaptado de Illustrated Bible Dictionary. Aqui à esquerda, o que se conhece hoje como o túmulo de Daniel, na antiga Susa, capital do Império Persa, até que a capital se mudaria para Persépolis. Isso, então, Daniel ali, ele estava ali entre as margens do rio Ulai, e vocês veem na figura ali à direita, que ele tem a visão do carneiro e do bode. Então, vamos ver o que aconteceu nessa visão. Pergunta 1. Isso, pode falar. Qual foi o primeiro animal visto por Daniel? O verso 3 nos informa que o chifre mais alto subiu por último, reconhecendo que a profecia é uma verdade que se amplia. Precisamos destacar o paralelo que existe entre os capítulos 7 e 8 em nosso estudo de interpretação profética. O capítulo 7 apresenta um animal semelhante ao urso, que se levantou sobre um de seus lados, assim como esse chifre do carneiro. Se no capítulo 7 esse urso representa os medos de persas, sendo que os persas assumem o poder por último, com Ciro, o mesmo se dá aqui com o carneiro. O anjo Gabriel foi muito claro em dar essa interpretação a Daniel. Ele disse: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, vocês viram ali no Daniel capítulo 8, 20, que a irmã Nathalie acabou de ler. Falou do carneiro, falou do bode ali nos versos do 3, do capítulo 8 até o 3 ao 4, e fala. Só que tem como ter dúvida? Eu pergunto para vocês. Se lá em Daniel 8, 20 diz quem é o carneiro com 2 chifres? Aquele carneiro com 2 chifres que vi são os reis da Média e da Pérsia. Tem dúvida que cada animal ali é um reino? Então, já falou que o carneiro foi o primeiro animal a ser visto, e a própria Daniel ele não deixou muito em código, não. Ele falou: é o rei da Média Pérsia. Na pergunta 2, vamos ver quem foi o segundo animal, quem foi representado pelo segundo animal. Então, Daniel estava vendo uma briga que haveria entre a Média Pérsia e algum outro reino. Nicole, lê para nós qual foi o segundo animal visto por Daniel. Daniel, capítulo 8, versículo 5, por favor. E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos.
Então, continuando nosso paralelo capítulo 7, é claro compreender que o bode representa o reino da Grécia, que venceu a Medo-Pérsia. O fato do bode não tocar o chão está em paralelo com as 4 asas do leopardo, o terceiro animal, a Grécia, significando a velocidade com que os gregos venceram Dário III e dominariam o Império Mundial. Quanto ao chifre notável entre os olhos, são símbolos dos líderes gregos Alexandre o Grande e suas notáveis conquistas. O anjo Gabriel mais uma vez confirma essa interpretação ao declarar: o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o rei primeiro, Daniel 8:21. Você viu aí que o próprio verso 8:21 diz que o bode é a Grécia? Então não é a Anaísa dizendo, não é Grécia, também do Pérsia. Não, é a própria Bíblia dizendo, esse é o fulano e esse é o ciclano. E, Nicole, você viu ali que ponta, que ele tinha uma ponta muito grande, era um poder, ponta, é a mesma coisa que besta. Quando a gente lê lá no Apocalipse, uma besta, o profeta Mas a João, Bíblia também fala chifre, não fala? Eles falam os chifre, dois, né? ponta e besta, é a mesma coisa. E daí, quando a gente vê lá no Apocalipse, o povo fica muito, besta, besta. A gente tem que entender que cada profeta fala de um jeito, né? Então, mas Sim. significa a mesma coisa. Pergunta 3. Pergunta até por sinal. Você já tirou essa dúvida. E o legal é que a gente descobre isso é porque o próprio texto está falando, o bode peludo é rei da Grécia. Inclusive, tem outro estudo que a gente fez ali do chifre pequeno, que fala chifre é reinos. A própria Bíblia escreve que chifre é reinos. Não é a gente tirando da nossa cabeça, né? O que aconteceu em seguida com os 2 animais? Daniel 8, do versículo 6 até o versículo 7. Lê para nós. Abre o áudio aí. 8, 6 e 7. E dirigiu-se o carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então, lê para nós, Anatinha. A Medo-Pérsia, representada aqui pelo carneiro, foi vencida pela Grécia de Alexandre, representado pelo bode. Alexandre travou 3 batalhas até vencer Dário III, rei da Medo-Pérsia. A primeira batalha de Grânico, em 334 a.C. A segunda batalha de Issos, 333 a.C. E a terceira batalha de Arbela ou Galgamela, 331 a.C. Agora lê a notinha ou não? Até aí tá tudo bem. Então, o fim do Império Medo-Persa foi no ano 331, quando Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele venceu ali. E essas 3 batalhas foram o que deu a vitória a ele, né? E da terceira ele conseguiu pegar a família real. Então aí foi muito bom para ele, né? Porque na batalha ali ele pega ali a família real, então ele reinou. Com a vitória ali, aqui está falando sobre as moedas dárico, né, que existiam, as fontes, mas o intuito nessa visão do carneiro e o bode, temos como plano de fundo o santuário terrestre, que foi construído por Moisés quando o povo de Israel foi tirado do Egito. Uma vez por ano, no dia da expiação, esses 2 animais participavam do ritual do perdão e a purificação do povo de Deus. Então, a profecia sobre Medo-Pérsia ser derrotada pela Grécia, utilizou 2 símbolos que eram utilizados no santuário celestial, que a gente vai ver aqui no curso. Aqui vai explicar o que significavam esses 2 animais. A gente vai ver o que tem a ver com o santuário terrestre, o que tem a ver com o santuário celestial. Então, a gente vai estudar tudo isso, né? É bom que a Bíblia está fazendo referência, porque é importante. Então, ela vai fazer muita referência quando o assunto é importante, ela gosta de repetir. Então, a gente vai aqui na pergunta 4, para a irmã Nathalie. Depois de sair vitorioso, o que aconteceu com o grande chifre do bode da Grécia, né?
Daniel 8, do 8 e depois do 22. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Isso, então a Bíblia mostrou que quando o bode estivesse na sua maior força, ele ia o quê? Perder essa força. Ele ia... O que aconteceu com o Alexandre antes de ler a notinha? Ele, quando ele estava com a flor da idade, 32 anos, na flor da idade, conquistou o mundo, estava vitorioso, ele morreu. Então, como a profecia disse ali no 22, ela foi quebrada e no lugar dela levantou 4 pontas. Era uma, foi quebrada e levantou 4 no lugar. O que aconteceu? Quando Alexandre o Grande ele morreu, os 4 generais dele foram lá e tomaram o poder. Eles não deixaram, o Alexandre não tinha sucessor da idade para poder reinar. Então, o que um deles fez? Catou o corpo de Alexandre, levou para o Egito e se declarou sucessor. Mas aí os outros 3 também se declararam sucessor. Então, foi como uma briga entre os 4. A gente vai ver ali, ó. Então, 4 reinos, ali no 22 que a irmã leu, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Ou seja, eles nunca chegaram na glória que Alexandre teve, não teve. Então, lê para nós aqui essa parte, só esse último parágrafo aqui, porque o primeiro parágrafo está contando a história do que eu acabei de falar, que quando ele estava na flor da idade, acabou de dominar o mundo, ele morre ali com 32 anos. O chifre grande do bode é uma representação de Alexandre o Grande, que após sua morte, quebrou-se-lhe o grande chifre. Foi sucedido por 4 generais, 4 chifres notáveis: Ptolomeu, Lisímaco, Seleuco e Cassanto. Isso, então os 4 generais, que foram as 4 pontas que subiram no lugar de Alexandre. Olha como a Bíblia e a história estão assim. É a história confirmando a Bíblia, né? Não tem como dizer, enfim, né, que muito tempo as pessoas falavam que a Bíblia não era verdadeira, mas não tem como. A Bíblia escreveu isso, foi escrito, Daniel escreveu isso, quando a Medo-Pérsia dominava. Ninguém falava que Alexandre, que a Grécia ia dominar, a Grécia não era nada. Então foi até que sobrenatural, até porque, igual eu falei ali, naquelas 3 batalhas, Alexandre conseguiu dominar o mundo. Por quê? Na terceira batalha, ele pegou o rei e a família. Ou seja, ele terminou de derrotar. Então, não exigiu, assim, muitos exércitos, existiu estratégia, o que ele teve foi estratégia. Na pergunta 5, irmã Nicole, que novo elemento surge na visão do profeta Daniel? Daniel 8, 9 até o 12, depois o 23 até o 25. Aqui vai mostrar, tá falando da Grécia, só que vai voltar para aquele assunto lá atrás. Daniel ficou muito... Vai enfatizar, tipo assim, eu vou repetir um assunto que eu já falei, porque esse assunto é importante do importante do importante. Lê para nós, irmã Nicole. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. E agora, 23, 25. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabaram, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e distrairá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos,
e se levantará contra os príncipes dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então, está falando de um poder que é dominar, ia prosperar, ia pôr a verdade, ia pisar na verdade. Enfim, a gente viu muita informação aqui. Pode ler a notinha, Nicole. A mesma expressão de Daniel de 7 e 8 aparece aqui no capítulo 8 e 9, chifre pequeno. Precisamos aqui fazer uma observação fundamental. No capítulo 2 de Daniel, cada império foi apresentado por um metal, com exceção do quarto. As pernas eram de ferro, Roma imperial, e os pés de ferro e barro, Roma papal. Em Daniel, capítulo 7, aparecem 4 animais ou bestas, uma para cada império, mas novamente surgem 10 chifres e um chifre pequeno. Assim temos Roma em 2 fases, a pagã, Roma imperial, e a Roma religiosa, que é a Roma papal, que atuaria contra Deus e seu povo. De fato, Roma papal e a continuidade da Roma imperial, que pode ser atestado do fato que o bispo de Roma se assenta na cadeira do imperador e assume seu título pagão, Pontífice Maximus, trono do dragão e seu poder, que está em Apocalipse 13, 2. Isso mesmo, está tudo conectado. No Apocalipse fala que o dragão deu seu trono e poder para a besta. Então, que trono é esse? A gente vai ver. Mas o que mais interessante aqui, a gente acabou, nas anteriores, a gente viu da estátua de 4 metais, que contava a história de 4 reinos, e o quinto era uma pedra, que era Cristo, que destruía tudo e estabelecia um reino eterno. Então, começou com Babilônia, cabeça de ouro, que é o leão de 4 asas. Depois veio o Medo-Pérsia, que era o urso, que significava os braços de cobre. Aí depois o terceiro reino que sucedeu, a história mostra, o reino que sucedeu ao Medo-Pérsia, a gente acabou de ver, foi a Grécia. A Grécia, ela é simbolizada pelo leopardo, de 4 cabeças, lembra dos 4 generais? 4 cabeças e 4 asas. E a força, a velocidade que Alexandre conquistou. E o quarto animal era um monstro terrível com 10 chifres e tinha um chifre pequeno que derrubou 3 chifres. E nos animais, na estátua, era simbolizado esse reino pelas pernas de ferro e pés de barro e ferro. Ou seja, está mostrando que o próximo reino que ganhasse da Grécia ia ser um reino que ele ia começar de um jeito e depois ele ia virar outro tipo de coisa. Então, a gente viu ali pela história, quem foi que dominou a Grécia? Foi Roma. Roma dos Césares. Ela dominou a Grécia. Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco, os 4 generais de Alexandre, perderam guerras e batalhas contra Roma. E Roma começa a dominar o mundo, Roma pagã. Então, a gente viu que Daniel fala de um chifre que ia ter todo um sistema religioso. Então, quando Roma pagã cai no Ocidente, em 476, ela deixa um trono pagão. O que era esse trono pagão? É todo um sistema. Então, quando surge ali o papado, ele herda. Até o título do deus pagão, do sacerdote pagão, ele herda. Inclusive, ele herda muita coisa, a gente vai ver. Pedi para a Nicole ler aqui, ó. A figura 35 vai mostrar o deus Dagon, e a semelhança com o Papa. Vocês estão vendo aqui o deus Dagon? Olha o chapeuzinho. Ele era um deus pagão. Tá vendo? Olha o chapeuzinho do deus Dagon. Não é parecido? É igual, é um peixe. Porque Dagon era um deus peixe. E os sacerdotes de Roma, eles tinham uma religião chamada mitraísmo, que era a mesma religião ali que Roma pagã tinha. Então, quando o papado sobe e ele usa todo o sistema administrativo existente, um trono do dragão, o dragão, ele tinha ali, ele lidera o paganismo, certo? O dragão inimigo. Ele lidera o paganismo. E quem senta no trono do paganismo? O papado. Inclusive, ele toma sumo pontífice, é um título do sacerdote de Roma pagão, o chapeuzinho da deus Dagon do peixe, e a gente vai ver outras semelhanças que foi o sistema que ele herdou, que a gente viu lá em Apocalipse 13, 2. Ele, o trono do dragão, deu quem? A besta o seu poder. Vamos ver aqui, Nicole, termina pra gente. Vamos lá. Então, os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Juízes 16, 23. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asbode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon, e a puseram junto a Dagon. Não fique conosco a arca do Deus de Israel.
pois a sua mão é dura sobre nós e sobre nós Dagom, nosso Deus. Samuel, capítulo 5, 1 ao 7. Dagom, peixinho, diminutivo de Deg, peixe, o Deus nacional dos filisteus. Está em Juízes 16, 23. Esse ídolo tinha o corpo de um peixe, a cabeça e os braços de um homem. Era uma deidade assíria babilônica. Então, Dagon teve origem na Babilônia. Verdadeiramente, o Apocalipse 17 está correto quando chama a igreja de mistério a Grande Babilônia. São 13 obeliscos antigos de Roma, com símbolos egípcios e hieroglifos, né? Sabemos que foi encomendado por Amenhet II para Heliópolis, nordeste de Cairo, e, portanto, tem cerca de 4.000 anos. Por vontade de Otaviano, inicialmente, o obelisco vaticano foi transportado para Alexandria, que o dedicou a Júlio César. Por fim, entre os anos de 37 e 41, foi trazido para Roma, porque Calígula o queria em seu circo privado e ordenou que fosse dedicado aos seus antecessores Augusto, filho do divino Júlio, e Tibério, filho do divino Augusto. O crescimento de Roma pagã e a formação do Império Romano, abaixo guerras de Roma, que tornou o império contra nações pagãs e contra o povo de Deus. Roma era uma pequena república fundada em 753. Começou sua expansão em 334, crescendo para o sul ao meio-dia, quando conquistou toda a Península Itálica e todas as ilhas do Mar Mediterrâneo, Mar Grande em Daniel 7:2. No ano de 202 a.C., conquistou Cartago, na África, ao extremo sul no mundo conhecido. No ano 168 a.C., Roma foi considerado império ao conquistar a Península Grega, a Macedônia, Ásia Menor e Síria, o que representa seu crescimento em direção ao Oriente. Faltava agora o crescimento em direção ao Norte, ou Terra Gloriosa, em Daniel 8:9. Esta profecia se cumpriu quando Roma Imperial conquistou a Gália, a Britínia e estendeu seus limites por todo o continente. Então, meio-dia ao sul. O Egito... E, Nicole, você viu aí que Daniel fala que cresceu para o meio-dia ou sul, né? E a gente viu aqui o meio-dia, o sentido ali da região que Roma estava, para onde é que ela cresceu. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo Daniel falar de um poder chamado chifre pequeno, que ia surgir do quarto reino lá da estátua, do quarto metal, que era ferro. Inclusive, Roma tem o apelido de chamar Roma de ferro, Roma pagã. Então, a gente viu que o sistema religioso da Roma pagã foi adotado pelo papado. Inclusive, a gente vai ver como isso aconteceu, mas o foco aqui é o verso ali 8, capítulo 8 de Daniel, que está contando ali o chifre pequeno, como ele ia meio-dia ao sul, oriente, e ele conquistar a Terra Formosa. A Nicole vai ler como isso cumpriu o que Daniel escreveu. Meio-dia ao sul. O Egito já estava nas mãos de Roma em 168 a.C., quando se ordenou a Etíoco Epifânio que fizesse guerra aos Ptolomeus. Oriente. O Império Seleucida perdeu suas terras mais ocidentais para Roma, em 190 a.C. A Síria tornou-se província de Roma em 65 a.C. C, que é a Terra Formosa, a Palestina. Jerusalém foi incorporado ao Império Romano em 63 a.C. Roma pagã e papal e suas guerras contra o povo de Deus, está em Daniel 8, do 10 ao 12. O tempo para o surgimento do papado. No fim do seu reinado, se levantará um rei feroz de cara. Daniel 8, 23. O papado surgiria após o fim do quarto reino, que é de Daniel, tem Daniel 8, 23. Então, ali em Daniel 8, 23, diz que no fim do reinado do quarto reino, que é as pernas de ferro, iria surgir o quê? Um rei feroz de cara, imagina, é ousado, né? Então, está dizendo que a parte da estátua ali, dos pés misturado ali, seria a parte do papado, Roma papal, e não mais Roma pagã. A localização do papado, uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a Terra Formosa. Está em Daniel 8, 9. Cresceu até atingir os exércitos dos céus e lançou algumas estrelas por terra. Ou seja, o povo de Deus, quem o poder papal perseguiria. Daniel 12, 1 ao 3.
O representante do dragão, ou Satanás, o chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse 13, do 1 ao 10, recebe do próprio dragão seu poder, o trono e o grande poderio, Apocalipse 13, 2, a fim de atacar o exército terrestre do Deus vivo, seus santos, Daniel 8, 10 e Apocalipse 13, 7. Esta guerra entre o bem e o mal começou no céu, mas se estendeu à Terra e pode ser chamada de o conflito cósmico, onde cada ser humano está intimamente envolvido. O Nos chifre dias de pequeno, Jesus, nos dias de Jesus, ele vivia na época de Roma das pernas de ferro, Roma pagã. Ainda não tinha surgido Roma papal. isso. O chifre pequeno, então, agora da Roma papal, tira do príncipe Jesus o sacrifício diário. No santuário terrestre, diariamente, todas as manhãs e tardes, havia o oferecimento de sacrifício diário de sangue, de touros e de bodes, está em Hebreus 10 e 4, e de outros animais. Eram cerimônias que tratavam de perdão dos pecados e a salvação dos fiéis do povo de Deus. Mas, qual foi o ataque papal a esse sacrifício diário? Então, a Igreja Romana pretende ser o templo do novo pacto, como está escrito. Se sentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está em 2 Tessalonicenses, nos versículos 2 e 4. Esse poder político-religioso nega a existência do santuário celestial, onde Jesus Cristo atua como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não um homem. Está em Hebreus 8, 2. Seus líderes espirituais são chamados de sacerdotes, que escutam confissões e realizam o sacrifício da missa, diminuindo o sacrifício único e perfeito de Cristo. Ensina que a Virgem Maria e os santos estão juntos a Cristo de igual maneira, intercedendo e sendo mediadores dos pecadores diante do Pai. Em outras palavras, substituem a obra de Cristo no santuário celestial. Hebreus 4:16, está também no capítulo 9, 11 e 12, do 12, 2 e 3, em favor dos homens por uma obra de feitura humana. O profeta Daniel afirma que o papado se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Está em Daniel 8:25. Esse levantar se indica que o papado tentaria tomar o lugar de Cristo como Deus, de sorte que se assentará como Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2 e 4. As doutrinas romanas da infalibilidade papal e da confissão auricular, perdão de todos os pecados por meio do sacerdote, demonstram bem o cumprimento dessa profecia. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Daniel 8 e 12. Na lição anterior, que o papado atacou ou cuidou em mudar os tempos e a lei. O papado fez 3 alterações na lei de Deus, os 10 mandamentos. Excluiu o segundo mandamento, que proíbe imagens de escultura, no Catecismo Católico. Segundo, dividiu o 10º mandamento em 2 para não faltar um e continuar sendo 10 mandamentos. Mudou o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Daí escreveu: guardar domingos e festas. Quarto, acrescentou: a fim de viver muito tempo, ao mandamento não cobiçarás. O papado não oculta a mudança e confessa. A Igreja Católica reuniu, então, pois, o segundo mandamento relativo à idolatria. Ao primeiro, concernente ao culto de Deus, ao invés que dividiu em 2, o 10º acentuou o 9º, a fim de aumentar o prestígio da mulher cristã. Quanto ao mandamento a respeito aos pais, a Igreja acrescentou, a fim de viver muito tempo. A Igreja transferiu também a obrigação de santificar o sábado para o domingo. O mandamento não cometer adultério foi assim ampliado: guardar castidade. Então, está ali a fonte do Catecismo Católico. Além dessas mudanças, vários outros ensinos fora das Escrituras, e, é claro, fundamentados apenas na tradição e no poder que a Igreja Católica exerce sobre seus fiéis. Um resumo da profecia de Daniel sobre a guerra do dragão Satanás através de Roma papal contra os remanescentes de Deus. Apocalipse 12, 17, 14 e 12. Ao exército do céu, os fortes do povo santo, o povo de Deus, tanto no cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, como durante os 1260 anos da supremacia de Roma papal. E os pisou. A fúria com que Roma perseguiu o povo de Deus através dos séculos, no tempo dos tiranos pagãos Nero, Décio e Diocleciano,
E depois, no período papal, Roma sempre tratou com fúria os que condenou. Príncipe do exército. O verso 25 fala desse mesmo poder que se levanta contra o príncipe dos príncipes. Se refere a Cristo, que foi crucificado sob a autoridade de Roma. Está em Daniel 9, 25 e também do 11, 22. Sacrifício diário. Pode se referir à retirada do culto a Cristo pela missa papal. Aqui a abominação desoladora também se refere a Roma papal, substituindo a Roma pagã na Europa Ocidental. Lugar do seu santuário. Aqui se refere à casa de Deus. Está em Esdras, também 2:68. Está, então, indicando a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e o homem do pecado que se assentou no templo de Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Ou seja, corrompeu a igreja primitiva, que representavam em suas vidas o templo do Senhor. Está em Coríntios também, do 3 ao 16. O exército lhe foi entregue. O exército se refere aos fiéis que pereceram tanto sob a Roma pagã quanto sob o poder de Roma papal. Roma papal se tornou grandiosa, mas não por sua própria força. Roma papal recebeu essa força em 538, exatamente de um poder romano. O decreto de Justiniano deu poder político para o Papa, então, Virgílio. Deitou a verdade por terra. O papado, além de perseguir os protestantes, mudou as leis de Deus e várias doutrinas puras da Bíblia. Ali, quando fala que o exército foi entregue, ali em Daniel que ele escreve, o exército foi entregue na mão dele, diz o quê? Que não por sua própria força, ou seja, Daniel fala, esse poder, ele não subiu porque ele era forte, ele recebeu poder, e quem que deu poder a ele? Em 538, ele recebeu um poder de exército, foi assim, o último imperador de Roma, Justiniano, decretou que o Papa, ele não tinha poder nenhum, ele era apenas líder religioso lá da igreja de Roma. Então, o que esse imperador pagão fez? Né? Ele é pagão, mas ele era convertido ali ao misto paganismo e cristianismo, uma mistura. Então, o que ele fez? Ó, o Papa está sendo vítima lá, o imperador estava no Oriente, e o Papa no Ocidente. Ele falou, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar exército lá para o Papa, para ele mandar nesse exército, porque o Papa está sendo vítima ali do Átila Uno, das tribos bárbaras, está sendo vítima. O Papa está sendo saqueado ali pelas tribos bárbaras. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar uma carta dando poder de exército. Eu vou mandar um exército também. Mandou. Quando ele recebe esse exército, o papado deixa de ser religião, ele passa a ser político-religioso, igual ele é hoje. Hoje ele é um país que ele fala o que quer, por quê? Ele é político-religioso, ele não é só político. Então, desde quando que foi que ele recebeu esse poder? Foi pelo próprio poder? Não, foi pelo poder do paganismo que deu os exércitos para ele. Então, Roma, a estrutura do dragão, lembra que Daniel fala que o dragão vai dar o poder? Que é Apocalipse, João fala, que ele recebe esse poder lá de Justiniano, lá o imperador, o último imperador de Roma, ele recebe, e o que acontece? Ele, depois que ele recebeu, ele se tornou um poder, ele se tornou um chifre, tá me entendendo? E o Papa já existia, mas ele não era chifre, ele não era poder, porque ele não tinha exército para mandar, ele era apenas vítima. Ele era vítima ali das tribos bárbaras que tirava dinheiro dele. Então, assim, iniciou o quê? O exército foi entregue. Olha que lindo, Daniel falando que um exército ia ser entregue para esse poder, para ele se tornar poder, para ele se tornar chifre. Então, a gente viu que a história mostrou que o papado recebeu um poder de Roma pagã, né, do imperador Justiniano. Tem decreto, está na história, está tudo documentado. Então, é imprescindível perceber que quando o profeta Daniel recebe visões relativas ao quarto reino, muitas vezes fala tanto de Roma pagã como de Roma papal. Às vezes o profeta Daniel fala de Roma pagã, igual nos dias de Cristo, era Roma pagã, e tem que ia destruir o templo. Mas de repente ele fala que o exército ia ser entregue. Ele já está falando de Roma papal. 476 depois de Cristo, 578, desculpa. Depois de Cristo. Então, o Daniel ele faz essa mistura dos dois tipos de Roma, pagã e papal. Quando ele fala abominável da desolação ou abominação desoladora, Daniel 9, ele está se referindo de Roma na fase pagã, como na fase papal. Então, quando Jesus, lá em Mateus, fala, quando virdes, abre aspas, a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda e entenda. Então, Jesus está dizendo o quê? Vocês têm que estudar Daniel para vocês saberem de onde veio o perigo. Nos dias de Cristo, o perigo vinha de Roma pagã.
Jesus falou, a abominação desoladora está no lugar santo, ou seja, quando os exércitos de Roma pagã estivessem ali em Jerusalém, era para eles fugir. Então, Jesus fez uma dupla profecia, um duplo cumprimento. Ela se cumpriu parcial, ela vai se cumprir por completo agora. Então, quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, entendo. O que significa abominável da desolação hoje? Roma papal. Então, ela é abominável da desolação, que Jesus falou, que ele fez citações de Daniel. Então, Jesus falou uma profecia de Daniel que tinha duplo cumprimento para os dias dele e para os dias de hoje. A gente vai descobrir o que a abominável da desolação vai fazer no lugar santo nos dias de hoje, que ela está fazendo. E o que ela fez, a gente viu. Ela destruiu Jerusalém, como pagã. E agora, como papal, o que ela faz? A gente viu o que ela fez. Ela mudou o mandamento, ela obscureceu o assunto do santuário, até porque não podia ler a Bíblia, quem lia a Bíblia eles matavam, né? Então, Isaac Newton foi um deles. Ele começou a ler a Bíblia escondido, porque se a Igreja Católica descobrisse, já era, né? Então, vamos à pergunta 6, que a gente vai descobrir agora, a parte profética, ali para o irmão Otair. Até quando durariam os ataques do chifre pequeno ao contínuo sacrifício para que seja entregue o santuário celestial e o exército a fim de serem pisados? Então, olha que grande. Os ataques do chifre pequeno têm um início e têm um fim. Ok, ao contínuo sacrifício. O que ia acontecer? Ele ia ocultar o santuário celestial, em Hebreus 8:2, e o exército ia ser pisado. Lê Hebreus 8:2 que eu leio Daniel 8. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Então, quem fundou? Ele está falando de qual santuário, irmão? Foi feito por Salomão, reconstruído pelos judeus, que é o da terra, feito por mãos humanas, ou ele está falando de um santuário celestial não feito por mãos humanas? Celestial. Então, muita gente acha que o santuário acabou ali no ano 70, quando foi destruído Jerusalém, né? Mas não, existe um santuário eterno. Inclusive, quando ele fala para Maria ele não tocar nele, quando ele ressuscita, porque ele tinha que ir ao Pai, então ele vai e se apresenta, era um ritual do santuário. Só que como o santuário agora valia agora do céu, da terra, não tinha validade mais, o cordeiro morreu. Agora o santuário celestial que tinha validade, então ele sobe ao céu e depois à tarde ele pede para Tomé, que não acredita nele, tocar nele. Então, vejam a diferença. Jesus, no mesmo dia, uma hora não pode tocar e outra hora pode tocar. O ritual do santuário celestial que ele estava cumprindo. Existia esse, chamava primícia, era na colheita você não podia tocar. E tem texto que fala que Jesus foi a primícia dos que dormem, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então, ele teve que ir no santuário celestial se apresentar ao Pai. Então, tá. Então, até quando iam durar? Daniel 8, 13 e 14. Vou ler aqui. Até quando que o papado ia fazer toda essa coisa ruim? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue ao santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, um anjo, era assim, Daniel tinha visto essa visão do chifre pequeno, e tinha 2 anjos vendo. Aí Daniel viu que um anjo perguntou para o outro: até quando vai durar esses ataques? Olha que o anjo não sabe de tudo. Aí o outro anjo olhou para o outro que perguntou e falou assim, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas está falando do santuário celestial, vocês têm que entender isso. Então, dali 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a gente viu aqui, ó, que 2 coisas que o papado fez. Otair, lê aqui para mim. Os ataques que o chifre pequeno fez, o papado, né, ao santuário e ao exército, qual foi? Primeiro, ocultou a existência do santuário celestial e colocaram o sacrifício da missa, diminuindo o sacrifício único e perfeito de Cristo. Somente após o cumprimento de Daniel 8, verso 14, o caminho do santuário celestial seria descoberto pelos fiéis. Somente após 1844 que ficou claro que o papado tomou a existência do santuário celestial. A rejeição da luz sobre o santuário celestial. É isso mesmo? E agora a segunda coisa, que é a parte do exército. Ah, sim. O fiel remanescente entregue a cerrado conflito com a besta e a sua imagem. Apocalipse 14, verso 9. E realmente, somente após esse longo período profético que o tempo de o exército chamados de remanescentes da mulher
seriam entregues a uma guerra chamada Tempo de Angústia. Daniel 12, 1, 2 e Apocalipse 15, verso 2. Nós vimos aqui que é 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dias. 3.300 dias na profecia, lá em Números diz que um dia equivale a um ano na profecia. Então, dali 2.300 anos, o santuário ser purificado. Então, a gente viu que os ataques do chifre pequeno só ia acabar ao santuário e ao e o do exército pisando no povo santo, só ia acabar dali 2.300 tardes e manhãs. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844? Lá nos Estados Unidos, um fazendeiro chamado Sr. Miller. Sr. Miller estuda Daniel e vê que existe um santuário celestial que fala no Novo Testamento o tempo todo. O livro do Apocalipse ocorre dentro do santuário celestial. O livro do Apocalipse, o tema central é Jesus Cristo. E o segundo tema é o santuário celestial. É lindo. Então, a gente vai ver que em 44, quando esse homem... Imagina, Deus fala, ó, daqui 2.300 anos o santuário será purificado. Aí a gente vai fazer a conta na próxima lição, que vai dar os 2.300 anos, termina em 1844. E o que vai acontecer lá? É como se Deus falasse, se está acontecendo uma coisa no céu, eu vou revelar alguém na terra, vou revelar um povo. Então é revelado para Miller. Miller prega em todas as igrejas dos Estados Unidos. Todas as placas, eram 12 placas diferentes, católica, luterana, presbiteriana, batista sétimo dia. Tinha todas essas religiões. Então, Miller, ele é convidado a pregar, porque essa mensagem do santuário é tão linda. E o que acontece? E desde então, sentem-se perseguidos por ameaças de uma lei dominical. Então, a primeira vez que, na história, é revelado o santuário celestial, ao mesmo tempo é revelado o sábado, porque e é revelado que esse poder da abominação desoladora, ela ia criar uma lei dominical. Então, a gente está vendo que vai ter o quê? Um tempo de angústia, fala em Daniel 12 e de Apocalipse 15, 2, que vai ser pisado nesse tempo de angústia. Então, é um assunto muito grande, né? É um assunto muito grande. Vamos para 7 para a gente terminar aqui, que na próxima lição a gente vai estudar muito mais, a gente vai fazer mais a matemática antes da gente entrar no Apocalipse. Porque lá no Apocalipse, a gente está estudando aqui, vai repetir lá, tá? Vai repetir tudo isso, mas de uma forma muito abrangente, específica também, que vai trazer outras novidades, né? E ouvi uma voz de homem nas margens de Uluai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. E vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá em determinado tempo do fim. Então, Daniel não é para entender, é só no tempo do fim, pronto. Claro que Daniel não vai aceitar essa resposta, né? Ele vai orar 21 dias, jejuar, sem levantar, pedindo a resposta. A pergunta 8, Nicole. Hoje o Gabriel explicou alguns elementos da visão, como a identidade dos animais. Mas qual foi a parte que Daniel não compreendeu? Daniel 8, do 26 e 27. Então, vamos lá. E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel ficou doente, porque ele não entendeu, ele queria entender. Imagina você ficar doente de vontade de entender. Lê a notinha pra gente aqui, da 8. A visão da tarde e da manhã, nestes versos, é a profecia dos 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Quando terminasse esse período de tempo, o santuário seria purificado e a ação do chifre pequeno seria freada. Por isso o interesse de Daniel em compreender o assunto. E no próximo estudo veremos com detalhes esta profecia e descobriremos que no fim o povo de Deus entregue para serem pisados pelo papado e seus adoradores sairão vitoriosos. Assim diz o Senhor. Vi os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, que está em Apocalipse
15:2. Todos que estamos assistindo no YouTube. Até a próxima.